O jogador que sumiu da realidade. Bom dia, YouTube! Então, recomendação pra React, o jogador que sumiu da realidade. Vídeo aí, 52 minutos, vídeo longo, como todos os vídeos do Goulart. Cara, faz tempo que eu não assisto um vídeo do Goulart, hein? Faz um tempinho aí, ó. Nossa, os últimos eu não assisti nenhum. Inclusive, ele postou um há 3 horas atrás. O jogo mais cruel que você não conhece. A gente pode reagir a esse amanhã, hein? Pelas imagens parece ser algo bem família, assim. Vamos maratonar os vídeos do Goulart, né, mano? Inclusive, a gente tinha que assistir esse aqui, né, mano? Aproveitar que tá em alta. Aproveitar que está em alta e assistir. O vídeo que fez o Goulart aparecer na TV, tá ligado? Dá pra reagir. O jogador que sumiu da realidade por Goulart. Vamos ver. Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar uma olhada em um mistério da internet envolvendo um canal de YouTube de Minecraft específico, um canal chamado Craft King, que é exatamente XX Craft King XX. Você clica e percebe que aparenta ser um canal simples de gameplay de Minecraft, um canal abandonado, mas que por Parece meu canal de 2012, mano, de Minecraft. Vai ser RGzinho de canal, então. Legal, legal, legal. Gosto. trás das gravações esconde uma história bizarra, algo que pode ir Bizarra! um pouco além da compreensão humana. Como você pode estar vendo, não é um canal que durou muito tempo, são 3 únicas gameplays que o canal tem, uma gameplay inclusive só tem 4 minutos, então não foi muito além disso aqui. E apesar delas terem sido postadas 5 meses atrás, as gameplays, como você pode notar, são bem mais antigas, tanto pela qualidade quanto pela cor da grama. E nas próprias thumbnails dos vídeos diz que é da beta do Minecraft. Vamos lá, mano. Na descrição do canal, o Craft King diz que eu reupei coisa antiga minha. E são basicamente gameplays gravadas há anos e anos atrás. A imagem destruída da gameplay foi gravado com aquele... não sei o que ficava um Camtasia, que ficava uma marca d'água gigantesca em cima. Na época da versão beta do Minecraft. E bom, o cara só decidiu postar hoje em dia, talvez pela recordação ou só pra manter os vídeos. Enfim, ok. Mas aí você se pergunta, Go, o que tem de mais nessas gameplays? Bom, muita coisa. Eu acho que você já deve ter uma noção pelo tamanho do vídeo, mas o que começa apenas nesses 3 vídeos simples de Minecraft totalmente inofensivos, acaba indo muito mais além do que isso, envolvendo uma grande teoria da conspiração que você precisa saber. Então eu quero que você me dê A gente precisa saber. Budcam, esse mesmo. uma chance e fique comigo nesse vídeo porque você precisa entender o que aconteceu. Vamos lá. Duas coisas antes de começar. Primeiro, eu vi essa ideia no canal do Wifis. Ele fez um vídeo sobre, foi lá que eu descobri todo esse mistério e ele inclusive me ajudou a entender algumas partes. Então só tô aqui dando os créditos pra ele, que foi do canal dele que eu descobri isso aqui tudo. Pega um refri, pega uma pipoquinha, sente-se legal na cadeira, mano. Chama sua namoradinha, namoradinho do Discord, talvez, se você quiser. Minha namoradinha do Discord, quer assistir comigo? Acho que não. Fique aqui comigo, se deixe imergir na história, porque tem muita coisa, tá? Eu quero que você entenda o que eu entendi aqui. Porque é muito maluco. Bom, sem mais enrolação, vamos lá. Vamos analisar o que tá rolando no canal do XX Craft King XX. Começando do começo, é claro, pegar a gente tem um vídeo chamado Play... A transiçãozinha aqui, ó. Aqui, porque é muito maluco. Bom, sem mais enrolação, vamos lá. Vamos analisar o que tá rolando no canal do XX Craft King XX. Começando do começo, é claro, a gente tem um vídeo chamado Playing with Alex. Em português, jogando com Alex. A descrição do vídeo é: meu áudio era zoado quando eu gravei isso. Esse foi o primeiro dia do Alex e o meu no servidor eterno. Ou seja, o vídeo não tem som nenhum. E bom, não parece ser um servidor conhecido, mas ele age como se fosse, né? Antigamente, muitas pessoas faziam servidores e postavam os servers em sites de divulgação, em fóruns, algo bem casual e simples. Tem também a data de quando isso foi gravado, 6 de dezembro de 2010. Lembrando que a data americana é ao contrário. Nossa, 2010. 2010 é algo, né? 15 anos atrás. Cara, eu tava fazendo meus vídeos de Minecraft nessa época também. Pior que eu tava. Inclusive a Alpha 1.2.6, que é onde foi gravado esse vídeo, foi lançada alguns dias antes dessa gravação. E bom, o vídeo inicia com o Craft King entrando no servidor de Minecraft, chamado Eterno, e ele já entra e já se depara com alguns jogadores do servidor, né, mais frequentes. E logo o amigo dele entra, chamado Alex the Destroyer, né, como ele tinha falado na descrição, é o primeiro dia deles no servidor. Enfim, e vários jogadores do servidor começam a falar tipo, pessoas novas, olá, falando bem-vindo ao servidor Eterno, todo mundo dando boas-vindas ao Alex e ao Craft King. E logo o Craft King já pergunta onde eles podem construir uma base e o pessoal fala, escolha onde quiserem e tal. Pois é, pra quem não sabe, hoje em dia é mais comum as pessoas construírem casas no Minecraft, mas antigamente era muito mais da hora você ter uma base, né? Sei lá, é coisa de 2010. De qualquer Ué, mas não é a mesma coisa, não? Casa e base? Ou tão por fora assim?
No LSMT eu tenho uma casa ou tenho uma base? Base é feio, casa é bonito. Entendi. Base, uma casa, caverna. Você tem uma caverna. Você tem um cafofo. Você tem um ninho. Nossa, só melhora. Um palácio. Você é princesa, faz sentido. Ok. Forma, os próximos minutos são meio desinteressantes para os telespectadores. São os dois, né, o Craft King e o Alex, discutindo sobre a base, pegando itens emprestados, comida, decidindo onde iriam minerar para construírem juntos a própria base, né, o mais puro Minecraft. Ambos saem explorando e vão direto cavar para baixo para procurar uma caverna. Eles falam bastante no chat, mas nada que se destaca. Então eu não vou ficar pausando para ler porque realmente é super tanto faz, só uma conversa normal de Minecraft. Jogadores conversando entre si, perguntando se um precisa de graveto, ficando feliz que acharam minério e perguntando como se faz algo. Pois é, inclusive os dois não sabem Bem coisinha de noob. De noob, cavar pra baixo. como derreter minérios, e eles até perguntam no chat dos outros jogadores, e isso indica que os dois, Craft King e o Alex, são novatos no jogo. O vídeo continua por mais alguns minutos, sem nada de muito mirabolante acontecer, até escurece o Minecraft, depois de uma longa jogatina, e termina com o Craft King falando que precisa sair pra trabalhar. Ele diz: Nossa, rapaziada, eu também não sabia fazer as coisas em 2010. Por sorte, eu tinha um youtuber que eu assistia os vídeos do tutorial, tá ligado? Pra saber como fazia. Me pergunto como esse youtuber tá hoje. Me pergunto. Tinha nome de bicicleta ele. eu tenho que sair agora. Eu preciso pro trabalho. E o Alex responde: ok. E o Craft: eu volto outro dia. E o Alex até fala que vai começar a construir a casa deles pra ir adiantando e tal, ele agradece. Os dois se despedem e o Craft sai do servidor e termina a gravação. E mano, esse foi o primeiro vídeo. Pois é, se despedem e o Craft sai do servidor e termina Que isso, mano? Free dental. Oh. na gravação. E mano, esse foi o primeiro vídeo. Pois é, nada demais. Esse vídeo foi só uma introdução. Resumidamente, dois amigos novatos do Minecraft entram num servidor, um servidor aparentemente público, chamado Eternal, e começam a se preparar para construir uma base. É isso, simples e direto. Diferente do próximo vídeo. Pois é, as coisas realmente começam a acontecer no segundo vídeo disponível no canal do Craft King, que se chama House Building, em português, construção de casa. Condiz com o que eles estavam fazendo no último episódio. Clicando no vídeo, a descrição que o Craft King escreveu. Pô, pior que não é muito famosinho não a história, aparentemente. Só tem 5.000 views o vídeo. Realmente uma história meio underground. Na época que foi gravado sobre isso, pelo menos. Condiz com o que eles estavam fazendo no último episódio. Clicando no vídeo, a descrição que o Craft King escreveu foi: Alex sempre tinha mais tempo para jogar, já que eu trabalhava, mas eu adorava todo o momento que eu jogava com ele. E essa gravação tem uma data, 8 de dezembro de 2010, 2 dias depois da primeira gravação. E esse vídeo tem som, né? Pelo jeito o Craft King consertou o áudio. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. O Craft King já começa a gravação logando no servidor, para continuar a base com seu amigo. Ele manda um yo no chat, e ao mesmo tempo que o Alex manda um rei para ele. Interação não tinha barra de fome no alpha. Caraca, tô me sentindo velho. Fofa. O Alex chega todo animado, já querendo mostrar o progresso que ele fez na casa, e guia o Craft até pra dentro da base deles. E deu pra ver que o Alex fez muito progresso. O Craft até se assusta e diz: Jesus, você esteve jogando por um tempo, hein? E o Alex responde: eu joguei bastante. Dentro do baú tem muitos itens e minérios. Ele realmente fez muito progresso, diferente do Craft King, que tem que sair pra trabalhar, e o Alex tem muito mais tempo livre. O Alex dropa uma armadura e itens pro Craft King, e logo depois eles percebem que eles têm uma casa, mas que não tem nenhum quarto. O Alex fala: o que você quer fazer? E o Craft King responde: a gente não tem nenhum espaço pra gente. Quer fazer uma sala no andar de cima pra gente? E o Alex diz: claro. Então eles saem pra pegar madeira, sobem no telhado da casa, e agora que as coisas começam a ficar estranhas. O Craft King sobe e o Alex tá lá, olhando fixamente em algum lugar no horizonte, totalmente parado. Então ele diz no chat: Craft? E o Craft até responde tipo: sim, o que foi? E o Craft só ignora e começa a construir o telhado. Porém, o Alex ainda tá encucado com alguma coisa que ele aparentemente... Mano, na minha cabeça só tava, tipo, AFK, tá ligado? Tanto faz. Viu. Ele manda no chat: Mine, era você? Mine era o apelido de um outro jogador no servidor. Ele até manda um ponto de interrogação no chat do tipo: mano, o que você tá falando? E o Alex, ainda olhando pra algum lugar, continua perguntando: você estava atrás da casa? E o Mine responde dizendo que não, eu estive minerando por 30 minutos. Enfim, pelo que parece, o Alex viu alguma coisa atrás da casa deles e preocupou tanto ele que ele fez questão de perguntar se foi alguém que tava ali. E até parou de construir o andar de cima. E aí a conversa fica meio confusa, ninguém entende nada e o assunto só para por aí e não volta mais. E depois, no restante do vídeo, nada de muito estranho acontece. Nos próximos 3 minutos do vídeo, os dois continuam construindo o andar de cima, mas o que chama a atenção é que o Alex fica muito mais seco, até não respondendo
servidor de vez em quando. O Craft começa a puxar assunto do tipo, olha, agora a gente tem janela pra olhar pra fora. Espera, como é que a gente desce agora? Nós dois fizemos escadas, lol. E antes o Alex respondia tudo e ele era bem amigável, mas do nada ele só parou de responder. Cara, já sabem quem é, né, mano? Só pode ser o herói Brian, né, mano? O único. Ele não tinha sido removido nessa época. Eu tava lá, posso garantir. Ele não foi removido nessa versão alpha. Só pode ser ele. Não vejo outra opção. E depois do Craft ser ignorado por alguns segundos, o Alex volta a responder normalmente e eles continuam a trabalhar na casa. E é isso. Então, o Craft diz que a mãe dele ligou e ele precisa sair e até se desculpa por ficar pouco tempo dessa vez. Os dois se despedem e é isso. Fim da jogatina. O Craft sai do servidor e a gravação acaba. Pois é. Eu acho engraçadinho como, tipo, beleza, tem um contexto por trás, mas pega só isolado o fato de que, sei lá, por alguns segundos, um dos players de Minecraft ficou encarando o horizonte e perguntou, era você ali? Aí a pessoa fala, não era não. Ah, ok. E isso virou um... Ele estava muito preocupado. Ele ficou olhando fixamente para alguma coisa que o deixou tão preocupado a ponto de perguntar se era outra pessoa. Sendo que, tipo, no dia a dia isso deve acontecer muito no Minecraft, assim. A gente pode dar uma recapitulada no que aconteceu, mas realmente não tem muito o que comentar. Os dois voltam a jogar no servidor, dá pra ver que o Alex tem muito mais tempo que o Craft, e é uma gameplay de Minecraft normal, tirando, é claro, o acontecimento do Alex, em que ele para tudo e cisma com alguma coisa que ele viu atrás da casa, perguntando se era algum jogador, mas ninguém entendeu muito bem o que ele estava falando e por que ele cismou tanto com isso. Poderia ser só, sei lá, algum animal, algum monstro, algum mob, e o assunto nunca mais voltou à tona. E bom, agora temos o próximo e último vídeo no canal do Craft King, chamado Nether Time, em português, Hora do Nether. Esse inclusive é o menor vídeo de todos, tem só 4 minutos, mas como você pode perceber, esse vídeo que você está assistindo ainda tá bem longe de acabar. Então, só tinha 3 vídeos. Os primeiros 2, absolutamente nada demais. Vamos ver. Eu já achei que ia ser 50 minutos destrinchando os 3 vídeos. 10 minutos já foi 2, os 2 maiores ainda. Pois é, a gente só tá começando, mas eu acho que você já suspeitava disso, né? Bom, a descrição do vídeo é: essa era pra ser a exploração do servidor no Nether, mas acabou rápido porque o portal não funcionou. Pois é, spoiler, mas enfim, não é o que interessa a gente. Aliás, esse vídeo foi postado no dia 20 de dezembro de 2010. Alguns dias depois do último vídeo. Então vamos direto pro próximo e último vídeo no canal do Craft. O Craft entra no servidor e o assunto do momento é o Nether. Ele fala oi pro pessoal e já pergunta: a gente vai acender o portal do Nether hoje, né? E o pessoal... O mais bizarro é que esse mano toma dano toda vez que ele entra no server, não sei se vocês perceberam. Só responde que sim, é hoje, mas é aí que o Craft pergunta pros jogadores: alguém viu o Alex? E a resposta das pessoas do servidor são interessantes, eu diria. Um fala assim: ele esteve a noite toda jogando. Alex tá há muito tempo online. Realmente é estranho. E o Craft responde: eu vi que vocês estavam comentando sobre no fórum mais cedo. E alguém pede pra mandar a imagem dessa discussão no fórum, e um jogador manda o link da imagem no chat do Minecraft. E esse fórum é basicamente uma comunidade desse servidor, pra eles se comunicarem fora do jogo, sobre assuntos do servidor, e é uma conversa entre os jogadores sobre o Alex. O Minemaster comenta: Alex, mano, você tem jogado sem parar, eu te vejo online o tempo todo, lol. Você devia tirar um tempinho pra descansar. De qualquer forma, eu criei uma mina no servidor pra todo mundo usar. Se alguém quiser... Ai. Alex, você deveria parar, mano. Você tá muito viciado, tá jogando a noite toda, mano. Isso não é saudável. Anyway, eu fiz uma mina lá, se vocês quiserem usar. Se ferrar, mano. Ai, nossa, quantas pessoas eu conheço que jogam Minecraft, que se enfiam. Eires, na época do KSMP, o Steve, uma porrada de gente que ficava o dia inteiro. Toda vez que eu entrava no Mine, eles estavam. Comigo minar diamantes, me avisa, coordenada da mineração, sei lá o que, enfim, de resto é um outro assunto. A resposta de baixo continua falando sobre o Alex. É de um jogador chamado Node System 100, também um frequente do servidor Eterno. E ele diz assim: pois é, Alex, você realmente tem que tirar um descanso, hein? Eu te vejo online até quando eu acordo cedo pra ir trabalhar. Aliás, tô abrindo uma loja, blá blá blá, depois é outro assunto. E por último, mais uma mensagem adicionada à discussão pelo jogador TowerBerry023. E ele diz assim: concordo com os outros. Alex, tira um tempo pra descansar. Enfim, de resto é outro assunto. Bom, resumidamente, são vários jogadores do servidor Eterno demonstrando ter uma certa preocupação com o Alex, porque ele simplesmente joga o tempo inteiro. Mas Desculpa, o Alex nem mano. respondeu o fórum, não dá nem... Se o Alex tivesse em Subatom, ninguém pensou nisso, né?
pra saber se ele viu essa discussão, e inclusive voltando no jogo, ele também não responde no servidor, o que é estranho, porque é um grande evento, eles são todos juntos pra ir pro Nether, e o Alex não estar lá é esquisito. O Craft até fala no chat assim, ó, provavelmente o Alex tá bem, se ele quisesse estar aqui, ele estaria aqui. Bom, faz sentido. Os jogadores do servidor então todos se organizam para montar o portal do Nether, e eles começam a construir enquanto tá todo mundo em volta, ansiosos para entrarem, porém, como tá na descrição, você sabe que não vai funcionar. Eles acendem, todo mundo fala vambora no chat, Vá! mas não funciona, simplesmente o portal não funciona, não leva ninguém. E ninguém entende nada, eles mandam mensagem pro ADM do servidor reiniciar o servidor pra ver se conserta, né? Eu acho que devia estar desabilitado o Nether. E isso realmente acontece, o servidor é reiniciado. E assim que ele é reiniciado, a gravação acaba por aí. Bom, chegamos ao fim das gameplays. Não tem mais vídeo no canal do Craft King. E pra gente dar uma resumida no que aconteceu nesse episódio, eles só planejaram pra entrar no Nether, que infelizmente falhou, e pediram pra ADM reiniciar o servidor. E também falaram sobre o caso do Alex, o jogador que tá sempre jogando o tempo todo. E é isso. E é aí que você deve estar se perguntando... Ué, Ué, acabou. Acabou a RG. É isso. Essa foi a história. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aí numa próxima. agora, o que a gente tá vendo aqui? E mais, o que tá rolando com o Alex? Porque claramente tem algo acontecendo. E bom, se você tava aqui... Não. Claramente não tem. Não vem com essa de que claramente tem algo acontecendo que não tem um indício de que tem alguma coisa acontecendo. Meu mano, encarou nada por 2 segundos. Meu mano, joga Minecraft demais. E meu mano não apareceu na abertura do portal e pode ter 1 milhão de motivos. O cara pode estar sem internet, sem luz. O cara pode ter miscommunication, brigou com a família, a mãe morreu. Tem um monte de coisa que pode ter acontecido pro cara não tá lá. Não tem. Querendo mais, muito mais, hoje é o seu dia de sorte. Vamos lá. O fim desse vídeo é o começo de uma longa toca de coelho. Vamos dar mais uma olhada nos últimos segundos desse vídeo Vamos aqui, lá. mais especificamente na mensagem de erro do servidor. Assim que o ADM reinicia o servidor e a mensagem de desconexão aparece, subitamente, uma palavra da mensagem de erro é substituída por menos de meio segundo, surgindo uma série de caracteres, quase que como um código, que é isso aqui. E talvez você já saiba, mas isso aqui se parece muito com uma URL de um vídeo do YouTube. São 11 caracteres que, colocando depois do watch, te leva a um vídeo Eu já sabia. específico. E entrando no vídeo, o vídeo se chama Jogando com Craft no Eternal. E se você ver o canal, é um vídeo do próprio Alex, do canal do Alex the Destroyer. O que é interessante, porque desde então, a gente tava vendo a visão do Craft, e agora teremos finalmente a outra visão. Antes da gente começar a assistir, a primeira coisa que chama a atenção é a descrição do vídeo. Tá escrito assim: esse vídeo foi criptografado de acordo com o procedimento padrão, conforme declarado no capítulo 7, seção 924. No entanto, como também declarado no capítulo 7, seção 933, qualquer filmagem envolvendo ou relacionada a experimentos classificados como de funcionários classe 4 ou superior deve ter cada vídeo criptografado de maneiras distintas, a fim de evitar qualquer vazamento para a população americana. Bom, me pegou um pouquinho de surpresa. Pelo que parece, isso aqui é Virou a Fundação SCP do nada. um aviso interno de uma empresa secreta, que aparentemente lida com experimentos perigosos, ou que no mínimo a população não deve ficar sabendo, e que esse A lista de experimentos na prancheta. Equipe de cura do câncer. Equipe de investigação alienígena. Equipe de servidor do Minecraft amaldiçoado. As pesquisas da empresa. O top 3 pesquisas, assim. esse vídeo aparentemente foi criptografado de uma maneira, porém, como se trata de um funcionário de classe 4 ou maior, eu não sei o que isso aqui significa, deve ter uma camada extra de segurança para não vazar nada. E logo embaixo, como você deve estar vendo, parece ser uma mensagem um pouco mais casual, falando de uma suposta noite de poker que vai acontecer na empresa na quinta-feira, e que os seguintes códigos de cartas foram banidos da prática. E em seguida, um bando de código Tá, isso aqui é uma mensagem criptografada. Show, tá. que não são de cartas e não fazem sentido. Finalizando com: Coordenadas. lembre-se de trazer um alimento para compartilhar com todos os funcionários. Ok, eu acho que é muita coisa pra gente digerir. Aparentemente algo tá rolando por trás em que o Alex tá envolvido, talvez até sendo uma cobaia, um teste, mas a gente ainda tá com Eu quero saber que tipo de cobaia de teste o player de Minecraft foi submetido. Só isso que eu quero saber. pouca informação, então vamos só começar a assistir o vídeo primeiramente. E o vídeo inicia exatamente assim. Assim que o Alex entra no modo multijogador, ele recebe imediatamente uma mensagem, não de um usuário, mas
do server, do próprio servidor Eternal. E eu manjo minimamente de servidor de Minecraft, e essa mensagem aqui é possível enviar pelo console do servidor, ou seja, é por fora do jogo, e ela pode ser automática ou por ADMs com permissões suficientes. Bom, o Alex ele tá numa plataforma de pedra em um local escuro, como se ele ainda não tivesse realmente entrado no servidor, enquanto é bombardeado de mensagens do server. Sério, são muitas mensagens, isso dura por alguns bons segundos e aparentemente algum termo que deve ser concordado ou discordado, um termo de serviço. E assim que o Alex digita Meu Deus do céu. Mas ele tem esse termo de serviço, você voluntariamente dá todos os direitos, você revoga todos os seus direitos de procurar remediar as consequências, blá 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 blá, participar das atividades experimentais. Essas consequências podem incluir, mas não estão limitadas à perda de data, eventos em jogo não queridos, estresse psicológico, emocional, instabilidade mental, efeitos adversos na experiência da gameplay, blá blá blá, blá blá blá, server de Minecraft, tá ligado? Sua experiência em game pode estender a impactos na vida real, ou saúde mental, ou funções cognitivas. Minecraft. sim, ele finalmente é liberado para entrar no servidor. As pessoas dão boas-vindas ao Alex e é aquele primeiro episódio que a gente já viu tudo, enfim, já sabe como é. Antes da gente prosseguir, vamos só dar uma olhada nos termos e condições que o Alex aceitou, né? E é um texto simplesmente imenso, mas eu vou tentar dar uma resumida para vocês do que se trata. Vamos separar em seções, tá? A primeira parte é simples. É basicamente que, ao usar o Eternal, você aceita os termos de serviço que regulam seu comportamento no servidor. Se você não seguir as regras, pode ser punido, até com banimento ou perda de privilégios. Beleza, a segunda parte do texto também é meio que normal. Basicamente que é obrigatório respeitar os outros, assédio, discurso de ódio e atitude tóxica são proibidos. Também é proibido atrapalhar o jogo dos outros, trapacear ou usar mods, exploits que deem vantagem justa. E a única coisa que você pode usar são modificações aprovadas pelos ADMs do servidor. Enfim, até agora são só umas regras que muitos servidores de Minecraft têm. Então, tipo assim, não pode desrespeitar um amiguinho, não pode ser tóxico, não pode usar cheats, enfim. Mas o que é estranho é que o Craft King entrou no servidor direto e não recebeu isso. A gente viu na visão dele. E sei lá, tá tudo muito sério. A forma de como o texto é escrito parece quase que um contrato formalizado, né? Bom, a terceira seção do texto é mais do mesmo. Fala basicamente que só pode usar uma conta e você é responsável por ela. É proibido bloquear áreas comuns, construir coisas ofensivas ou abusar de recursos. E o PVP só pode em um local específico ou com consentimento de todos. Enfim, regra de servidor. Mas o que começa a ficar interessante é o que vem a seguir. A mensagem tá um pouco cortada e eu vou ler tudo, sem resumo. Eita, eu li à Em toa, procedimentos experimentais conduzidos sob a supervisão do Departamento de Ciências Metafísicas, DMS, esses procedimentos são autorizados pela Lei de Ambientes Virtuais de Jogo Experimentação, com a sigla GEVA, seção 1084.2, e podem incluir, mas não se limitam a modificações na jogabilidade, alterações ambientais, análise de comportamento dos usuários e outras metodologias de testes não divulgadas. Ao concordar com esses termos de serviço, você voluntariamente renuncia a quaisquer direitos de contestar ou buscar compensação por quaisquer consequências decorrentes direta ou indiretamente da participação em tais atividades experimentais. Meu Deus, vamos lá. Isso aqui é basicamente concordar em aceitar a participar de testes controlados pelo Departamento de Ciências Metafísicas. Isso inclui mudar o seu jogo e analisar o seu comportamento, e se alguma coisa der errado, você não tem direito de compensação nem nada. É basicamente uma cláusula de isenção de responsabilidade da parte deles. E o Alex é uma cobaia pra alguma coisa aqui que ele aceitou e aparentemente nem sabe. Cara, quero saber como isso funciona na vida real, tá ligado? Será que isso não entra em cláusulas absurdas? Tipo, por mais que você assine um... Eu não sei se isso fora do Brasil é assim, mas aqui no Brasil, por mais que você assine um contrato que no contrato tá dito que eu posso te matar, spoiler, eu não posso te matar. Não sei, assim, se é meio óbvio, mas eu te entregar um contrato onde você me permite fazer algo com você que não é legal, assim, por lei, esse contrato não serve de nada. Nenhum contrato se sobrepõe às leis do país, exatamente. Mas não é nem, tipo, por exemplo, se eu fizer um contrato com você que diz, se você escorregar, você tem que me dar R$1 milhão, tá ligado? Pode.
sabe o que é realmente. E o mais maluco é que quem tá por trás disso é o Departamento de Ciências Metafísicas, que já apareceu em um outro caso que eu comentei aqui no meu canal, envolvendo o desaparecimento de um outro jogador e uma entidade paranormal e, pois é, eles são de volta. Pra quem não viu esse vídeo aqui, eu vou dar uma resumida. É um Peraí, qual é departamento que é? que estuda fenômenos Calma, me perdi. aparentemente nem sabe o que é realmente. E o mais maluco é que quem tá por trás disso é o Departamento de Ciências Metafísicas, que já apareceu em um outro caso que eu comentei aqui no meu canal, envolvendo o desaparecimento de um outro jogador e uma entidade paranormal e, pois é, eles são de volta. Pra quem não viu esse vídeo aqui, eu vou dar uma resumida. É um departamento que estuda fenômenos que desafiam a nossa realidade, englobando anomalias, entidades, o paranormal, tudo No Minecraft. Queria dar ênfase no Minecraft. Meus manos da Fundação SCP estão lidando com demônio, entidade, alien e um PCzinho com Minecraft instalado. que não pode ser vazado para cidadãos comuns. Eles basicamente protegem as pessoas de coisas que não caberiam no nosso dia a dia, que poderiam criar um surto coletivo entre as pessoas. Dessa vez, eles estão aparentemente utilizando cobaias, que nesse caso é o Alex, para algum tipo de experimento em que o Alex cegamente Minecraft. concordou. Eu mencionei ali em cima que esses termos são bem zoados, porque aparentemente se algo der errado, o Alex não recebe nenhuma compensação, e que o Departamento de Ciências Metafísicas não tem responsabilidade alguma em ajudar o Alex nem nada do tipo se algo correr de muito ruim. Mas, né, o que seriam essas coisas? Bom, a próxima sessão fala muito mais ainda pra gente. Essas consequências podem incluir, mas não se limitam a perda de dados, eventos não intencionais no jogo, sofrimento emocional ou psicológico, instabilidade mental, efeitos adversos na experiência de jogo ou a interrupção ou cessação de relacionamentos com outros jogadores ou terceiros não participantes. Além disso, você reconhece que os procedimentos experimentais conduzidos pelo DMS, autorizados sob a seção 1084.2, podem resultar em mudanças imprevistas ou permanentes na sua experiência no jogo e podem se estender a impactos no mundo real, sobre a saúde mental ou função cognitiva. Bom, resumidamente, aceitar em participar do teste pode te causar efeitos adversos até no mundo real, atingindo E meu mano aceitou porque, né, ele não ia poder deixar de jogar o Mine, né? Deixar de jogar o Minezinho? Aceita é tudo. diretamente a sua saúde e função cognitiva, impactando o seu psicológico e o seu mental. Eu não sei de que forma o DMS está fazendo isso e nem o porquê, mas já sabemos que o Alex está participando desse programa, o que é bem preocupante. E para finalizar esse textão, é só mais um blá 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 de se você leu e aceita, só digitar sim, que foi o que o Alex digitou. E assim, depois de confirmar tudo aquilo que ele claramente não leu, o Alex se junta ao servidor Eterno. O vídeo em si é puramente normal. É literalmente o primeiro vídeo que a gente assistiu no canal do Craft King, mas agora na visão do Alex. É a mesma jogatina, mas a única coisa que difere depois desse negócio de termo de serviço que o Alex aceitou é que o vídeo do Alex dá uns glitches na tela de vez em quando, que vão piorando cada vez mais com o tempo e cada vez mais e mais. Mas fora isso, é uma gameplay normal. Enfim, mas e agora? O que acontece? Bom, esse vídeo no YouTube possui legendas. Em certo momento Eu tinha esquecido que em algum momento o Mine tinha esse Tinha esquecido, mano. do vídeo tem esses caracteres aqui. A gente não sabe exatamente para que serve ainda, mas é claro que isso vai ser utilizado mais pra frente, então a gente anota. Uma coisa que ainda não foi explicada foi a descrição desse vídeo, em que foi mencionado algumas cartas banidas de uma noite de poker da empresa. E essas são as cartas, né, que claramente é um código e é bem tranquilo. Os números aqui são letras do alfabeto. É só contar X vezes do A até o Z, dependendo do número. Por exemplo, o 1 é o A, o 2 é o B, e assim vai. Enquanto isso, as letras do alfabeto são números pela ordem dos números. É basicamente a mesma coisa, só que ao contrário. O A é o 1, o B é o 2 e assim vai. Além disso, o que possui um acento circunflexo do lado significa que essa letra está em maiúsculo, resultando nesse código aqui. E isso é claramente um código de URL de um vídeo do YouTube, que leva a gente para um vídeo chamado casa. E sim, esse vídeo bate com o segundo episódio do vídeo que a gente viu no canal do Craft, que inclusive foi o vídeo em que o Alex viu alguma coisa atrás da casa e ficou questionando o pessoal se era algo. E o pessoal reclamando dos enigmas que eu soltei pro show da sombra, né? O pessoal reclamando daqueles enigmas fácil lá. Ou se era alguma coisa. Bom, o vídeo segue o mesmo raciocínio. É pela perspectiva do Alex e vemos glitches constantes na tela. E são os dois construindo o segundo andar da casa deles, coisa que a gente viu no segundo episódio já lá no Craft. Vai ver. Só que aí que tá, mano. Nos exatos 3 minutos e 32 segundos,
isso aqui acontece. Pois é, a gente finalmente enxerga o que o Alex enxergou. Então, ele realmente não tava maluco. Ele viu alguma coisa. Have you seen the evergreen rose you hold in the default skin? Rose you hold in the default skin. Though he was removed, he shall rise again. Though he was removed, he shall rise again. He'll come back stronger than before. He'll come back stronger than before. Você é velha, hein? Você é velha. Uma espécie de silhueta preta, talvez, um jogador, né? Mas o que realmente assusta, né? Visando que os outros jogadores tinham skins normais do Steve do Minecraft, isso aqui é só tudo preto. Enfim, ele continua observando por um tempo e, de repente, a sombra some da visão do Alex, só do nada, sem explicação alguma. E é nesse A música do Herobrine, mano. 2012, bro. Das old school. Como assim? Yo. momento que o Alex começa a questionar as pessoas do servidor, perguntando se era alguém e ninguém tava entendendo nada, achando que ele era maluco. E não tem muito que a gente deduzir agora, é só uma silhueta que aparece por alguns segundos ali e pronto. Outra parte interessante do vídeo é que quando Por isso que o cara não respondeu mais, mano. O cara parece que tá sofrendo uma lobotomia em tempo real. o Craft King vai embora do servidor, lembra que ele recebe uma chamada da mãe e ele tem que sair e encerra o vídeo? Então, o Alex ele não sai do servidor, ele continua lá gravando. Então, né, dá pra acompanhar. Em certo momento, o Alex decide descer na caverna pra minerar. Mas aí, isso acontece. E é uma gameplay normal. Ele pega os minérios, mata monstro na caverna e explora a região em geral. Mas... até aqui... O problema é o final do vídeo. Quando ele começa a subir umas cadeirinhas na caverna, ele começa a ouvir os barulhos de outro jogador, de passos e blocos sendo colocados. Então, de repente, ele olha pra cima e isso aqui acontece. E assim, o vídeo acaba. Tenho certeza que pessoa que é lobotomizada tem essa mesma visão. No gráfico de Minecraft, inclusive. Basicamente, aquela mesma silhueta aparece quase que meio que enfrentando o Alex, batendo de frente com ele. E se você perceber, ela tem um nome, que fica difícil de dizer pela qualidade do vídeo, porém o nome não é importante nesse momento. Talvez depois a gente volte aqui. O vídeo, assim como O Sr. Popo. o nome não é importante nesse momento. Talvez depois a gente volte aqui. O vídeo, assim como o outro, também tem um código escondido na transcrição do vídeo, que é isso aqui. Pois é, sem sentido algum, provavelmente uma lasca de um código, uma parte de um negócio maior, que vai ser completado no final. A descrição desse vídeo é interessante. A parte da questão de encriptação que a gente viu no primeiro vídeo é a mesma coisa. O que muda é a segunda parte, em que ele diz o seguinte: lembre-se de que essas informações são críticas para garantir a restrição de entidades como essa parada aqui. Também lembre-se de que quaisquer códigos ou métodos de criptografia devem ser difíceis de resolver para dissuadir qualquer intruso. Quaisquer códigos ou métodos óbvios de criptografia resultarão em terminação. Ok, então a própria empresa, que é a DMS, faz os códigos propositalmente difíceis e até penaliza funcionários por não fazerem códigos difíceis, porque caso esses conteúdos vazem para a população, alguma pessoa aleatória não vai conseguir acesso. Que tal não botar o código em vídeos da internet? Bloco de notas. Já ouviu falar? Bloquinho? Caneta? Anota. Deixa da empresa. Tá ligado? Tão facilmente, pelo menos. O que é curioso, mano, porque eles mencionam uma entidade aqui chamada, essa parada aqui, né, que não tem como falar, eu não sei ler isso aqui, e eu não sei se esse aqui é 15 realmente o nome ou se está codificado, mas a gente pode só colocar esse código diretamente na URL que funciona, ou seja, nem está codificado. E leva a gente para mais um vídeo chamado O único lugar que reclamam que tem que estar bem codificado, o negócio não tá bem codificado, entendi. isso aqui. Agora sim, isso aqui tá criptografado, mas é simples, é uma cifra de César. São 3 palavras.
A primeira é Maia, não tá criptografada, ou seja, meu. As outras duas, elas estão com os riscos a mais ali, mas se você notar, são letras normais. E fazendo um deslocamento de mais 7 posições no alfabeto, a gente tem as palavras First Command, ou seja, o título do vídeo é Meu Primeiro Comando. A descrição desse vídeo aqui é interessante também, mas a gente só vai dar uma olhada depois do vídeo em si. O vídeo do Alex começa com uma gameplay comum de Minecraft. Dessa vez, a gente tá na beta 1.0.2, diferente dos vídeos anteriores. E dessa vez ele tá sozinho, ele não tá falando com ninguém, e o vídeo em si é bem sinistro, porque é bem quieto em geral, tirando os glitches sonoros e visuais que chegam do nada. O Alex se encontra na beira de um lago, arrumando a sua própria plantação. E, por algum motivo, ele vê um caminho de cascalho e ele fica com muita vontade de seguir por esse caminho. E o jeito que ele vai andando e descobrindo esse caminho de cascalho parece muito que não foi ele que fez, porque claramente tá guiando o Alex pra algum lugar. Eu gosto como ele não seguiu pelo caminho de cascalho. Ele sentiu muita vontade de seguir pelo caminho de cascalho. O goal art era o XX Nightmare XX revelado. E ele fica uns bons 2 minutos andando por isso aí, até alcançar uma caverna. E dentro dessa caverna, ele se depara com alguns longos caminhos, iluminados por tochas de redstone. Enquanto isso, As tochas de redstone. Sabe quem mais usava tochas de redstone? Sabe quem mais? Sabe quem mais? When the darkness comes, he is where he waits. Even up to his resonates. os glitches continuam. E tudo isso até ele chegar em uma escada. Isso, mano. Que leva Alex até uma sala cheia de placas. Todas Sabe quem mais botava placa? Quem mais botava placa? Even up to his resonates. escritas Don't Stop Playing, ou seja, não pare de jogar. Dezenas, talvez centenas de vezes, repetidas vezes. E dentro dessa sala também tem um baú. E o Alex abre esse baú e dentro dele contém vários itens aleatórios, que na verdade não são tão aleatórios assim. A questão é que tem um código escondido aqui. Você tem que pegar a primeira letra do nome de cada item do baú e caso algum item esteja destacado, ou seja, mais do que uma unidade, é só você pegar o número e ir pulando as letras do nome do item. Ou seja, nesse caso aqui, esse bloco de areia possui 3. Areia em inglês é sand e a terceira letra é N, sacou? Bom, resolvendo esse código, a gente tem uma frase meio quebrada. Não sei se eu resolvi de uma forma errada, mas ele forma quase que a frase não pare de ir pro norte ou não pare de seguir ao norte, alguma coisa assim. Enfim, o Alex começa a olhar em volta, ele tá claramente confuso, até ele encontrar a silhueta. E pausando o vídeo, a gente finalmente consegue enxergar o Não, nome dessa IJPCL. coisa, que é HYJOPCL. Tá, eu podia jurar que PCL era alguma facção criminosa, mas não é não. Eu errei. O que quer que isso signifique. De qualquer forma, ele se desespera e começa a quebrar as paredes abruptamente, tentando fugir dessa tal coisa. Só que a tela buga e ele é levado novamente para a sala cheia de placas, como se nada tivesse acontecido. Ele então sobe as escadas e tudo o que ele quer é voltar para a superfície e sair desse labirinto de corredores subterrâneos. O problema é que as saídas não estão mais lá. Todas as saídas estão Eita. tampadas com uma placa bem difícil de Não era pra decifrar cima, e meu enxergar. mano. E enquanto isso, a sombra tá indo lentamente atrás do Alex. Ele olha pra trás e só resta ele aceitar. E aí, do nada, ele tá de volta na casa dele. Inclusive do lado do portal do Nether que os outros jogadores tinham feito. O que é interessante, porque no início do vídeo, o portal do Nether não tava lá. Então eles construíram enquanto o Alex tava nesse caos numa caverna. E ele também não recebeu nenhuma mensagem dos outros jogadores. Por isso mesmo, ele não tava respondendo o Craft perguntando pra ele onde que ele tava e puxando o assunto do fórum lá. Sem pensar muito, o Alex pega uma bússola. E assim como ele decifrou nos itens do baú, ele Para o começa a norte. seguir pro norte. Chegando em uma Para o espécie de norte. floresta pegando fogo.
E assim, o vídeo finalmente termina. Bom, teve bastante coisa. Vamos lá, vamos com calma. Primeiramente, o nome da silhueta. Ela se chama HYJOPCL. É uma cifra de César bem simples e usando o deslocamento de -7, ou seja, cada letra anda 7 casas para trás no alfabeto, a gente tem a palavra archive. Pois é, e essa palavra está diretamente relacionada à DMS. Alguns de vocês podem lembrar dela, inclusive, ela já apareceu no outro caso que apareceu aqui no canal, relacionado ao desaparecimento de um jogador. Bom, quem sabe sabe. Mas enfim, guarda isso aí. Durante o vídeo, o Alex se depara com algumas placas que impedem ele de seguir em frente. Se não me engano, são 3 placas de madeira. Sendo bem sincero com vocês, eu não consegui decifrar nenhuma placa, não porque eu não fiz placas de madeira. O negócio destruído! Em 67p. 77p, mano. E bobear em 33. Dá pra contar os pixels na tela. Sendo bem sincero com vocês, eu não consegui decifrar nenhuma placa, não porque eu não sei o que tinha que fazer, mas sim porque é impossível de conseguir ler pelo vídeo do YouTube. E eu tava começando a ficar sem saída. Eu tentei muito pausar em certos momentos, mas eu não consegui enxergar nada. O vídeo é de baixíssima qualidade, já é todo borrado. Então eu chequei no vídeo do Wifis, que também fez o vídeo sobre esse ARG, e no vídeo dele, por algum motivo, tá mais visível. Então vamos pegar de base o vídeo dele. A primeira placa, ela tá realmente indecifrável. Não dá pra ler Que suspeito! nem no vídeo do Wifis. A segunda placa são letras aleatórias, são 11 caracteres, claramente é um vídeo do YouTube, que também tem que passar por uma cifra de César, porque a DMS usa basicamente cifra de César. A terceira placa não é um URL, mas sim uma frase em si, que também tá em cifra de César, mas traduz pra espere a chegada dele. Bro, acho que eu não vou esperar não, viu? Tô de boa. Aliás, esse vídeo aqui, o anterior e os próximos, todos têm aquele código na transcrição em certo momento. Ia ser muito engraçado se a primeira placa fosse, tipo, essencial pro RG, tá ligado? É alguma senha pra ser usada mais tarde, assim, essencial. E aí, na hora de fazer o vídeo, o cara só não percebeu que tava ilegível. E aí o RG se perdeu no tempo. Momento do vídeo, igual aos primeiros que a gente viu. Eu só não tô comentando o tempo todo pra não ficar repetitivo, porém, no final de tudo, a gente vai ver o que vai formar, tá? Relaxa que eu tô anotando. Bom, antes da gente ir pro próximo vídeo, vamos dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui, que é meio maluca na real. Parece muito um e-mail de propaganda disfarçada de oportunidade de negócio milagrosa. Um spam de e-mail, basicamente. Sabe aqueles e-mails que você recebe prometendo que você vai ficar rico em sei lá quanto tempo, vendendo produto pela internet, vai ganhar dinheiro, começar sem pagar nada? Um golpe de marketing digital? Então, na real, mano, isso aqui é um código bem inteligente. Vamos lá, eu vou explicar pra vocês. Copiando e colando esse texto no Google, você acha só 3 resultados de pesquisa. Os 2 resultados de baixo são sites utilizando o mesmo método de criptação, por isso que tá relacionado. Mas o primeiro deles é um PDF sobre métodos de códigos inteligentes ou diferentes, como por exemplo esconder códigos em um arquivo MP3 ou esconder códigos na data de uma imagem JPEG. E um deles se chama Spam Mimic, que é esconder códigos em spam. Não pode ser. Impossível ser ele. Impossível ser ele. Impossível. Não pode. Não. De e-mail. E também no próprio Google, aqui embaixo, em buscas relacionadas, tá lá o nome desse método, o método de Spam Mimic. E pesquisando tem um site só pra isso, chamado spammimic.com, em que você pode tanto criptografar quanto descriptografar. E colocando esse código lá no site, a gente consegue esse texto aqui. Mais uma vez, 11 caracteres, vídeo do YouTube. Mas ok, calma, a gente tem 2 URLs. Uma que veio daquela placa na parede e outra que veio da mensagem de spam. Vamos começar com a primeira. E uma terceira que nunca saberemos qual é. Tem lá um vídeo não listado no canal dele com 0 visualizações porque ninguém conseguiu ler a primeira placa. A URL da placa. Pegando a URL escrita na placa, dessa vez a gente vai para um outro canal, um canal chamado Archive, exatamente o nome decifrado da sombra. E esse canal aqui não é novidade para alguns de vocês. Quem assistiu outro caso de Minecraft aqui do canal sabe que ele falou? Sombra. E esse canal aqui, outro canal, um canal chamado Archive, exatamente o nome decifrado da sombra. Mentira? É Demiurgo? Esse canal aqui não é novidade para alguns de vocês. Quem assistiu outro caso de Minecraft aqui do canal sabe muito bem com o que estamos lidando. Mas se você não assistiu, tá de boa, esse vídeo vai explicar tudo o que tá rolando. Inclusive, o título do vídeo também tá em cifra de César. E descriptografando a gente consegue integração. Eita. Vamos lá, o vídeo começa com o clássico aviso da DMS. Qualquer visualização ou distribuição não autorizada pode ser punida com até 10 anos de prisão perpétua e prisão federal. Legal, a Samara mata, o governo prende, né, mano, por ver uma fita que não pode. Inclusive,
Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, na minha cabeça era um pouco mais parecido. Welcome to the United States Government Department of Metaphysical Sciences. You have been employed as a Class 4 developer and Meu Deus, tá, eu vou ler pra vocês. Bem-vindo ao Departamento de Ciências Metafísicas do Governo dos Estados Unidos. of Metaphysical Sciences. You have been Você foi employed contratado as a como Class 4 desenvolvedor e developer and pesquisador de researcher classe in 4 no Archive. setor Archive. Archive is a Archive é uma subsection formed subdivisão after the criada creation após o of the desenvolvimento first do primeiro Exit sistema System especialista by por Edward Edward e Reichenbach and Joshua. Joshua Lederberg. Archive was established O to address Archive the foi dangers estabelecido posed para by lidar com os perigos artificial trazidos da intelligence, inteligência artificial, programas, spiritual and interações biological espirituais e biológicas interactions com a with tecnologia technology, and their e suas intersecções com fenômenos metafísicos. Seu papel inclui auxiliar em experimentos envolvendo anomalias metafísicas, aperfeiçoar estruturas computacionais, garantir o confinamento de anomalias e documentar descobertas para revisão para níveis superiores. Enfim, depois fala sobre protocolos, fala sobre seguir as diretrizes corretamente, blá blá blá. Essa vozinha clássica de Analog Horror, mano. If you see any person who looks just like you, run away and hide. E logo fala um pouco mais da função dos empregados da Archive. Your work ensures any But in the end, we always win. Of an unidentified hostile organism that we'll refer to as alternates. Until we have a complete understanding of the threat, it's important to stay home, lock all doors and windows, and have access to a loaded firearm or any ranged weapon at all times. You will know if an alternate exists solely based on their physical characteristics. If you see another person that looks identical to you, run away and hide. potential interaction between technology and human society remains controlled and safe for humanity, as well as using said phenomena to better the work of the U.S. government and the United States people. We currently have 4 experiments currently conducting. Your supervisor has now been instructed to approach you with your current assignment and what it entails. Welcome to Archive. Que o id Archive é maiúsculo. Ok, então por isso o título do vídeo é Integração. É tipo um vídeo instrucional para integrar pessoas novas na equipe do Archive. Tanto que a descrição tá escrito bem-vindo ao Archive. E com esse vídeo é esclarecido bastante coisa. O Archive é uma... Mano, eu imagino... Vamos precisar fazer uma instalação de pesquisa de coisas incompreensíveis para a humanidade. Vocês sabem o que significa? John, compra aquele pacote de áudio robótico pra gente gravar nossos vídeos. Base, né, mano? Toda organização que vai pesquisar o que é desconhecido pela humanidade precisa do pacote de áudio. Precisa. Não tem como. Não vai passar credibilidade. divisão do Departamento de Ciências Metafísicas, e essa divisão foca basicamente em interações entre humanos e máquinas, entidades e fenômenos metafísicos. O Archive está com 4 experimentos atualmente, e um deles é o experimento 0110101. Isso é obviamente código binário que se traduz para M, o experimento M. Enfim, acho que por enquanto é isso para esse vídeo, porém a gente tem mais um vídeo, né? Usando a URL agora que veio do código do spam de e-mail e colocando na barra de pesquisa, vamos para mais um vídeo no canal do Alex, chamado GHKMA. É uma cifra de César, traduz pra... Mephisto, não pode ser. E agora o experimento M vai revelar a mágica. Norte. Olha que interessante. Daqui a pouco a gente vê a descrição, vamos só logo pro vídeo em si. O vídeo começa com o Alex seguindo pro norte, é claro, assim como ele tinha decifrado nos itens daquele baú na caverna, né? E enquanto ele tá indo cegamente pro norte, alguma coisa entra no servidor e se junta a ele. E logo em seguida, não demora muito, essa coisa manda uma mensagem no chat. Não só uma, mas na verdade ele começa aparentemente a conversar com o Alex. E enquanto isso, o Alex não tá nem aí. Ele não para em momento algum de seguir pro norte, quebrando tudo em sua frente. Eu também não pararia, o cara não fala? O cara não quer manter uma comunicação? Tá tentando passar enigma? O Alex não é a turma do Scooby-Doo, mano, pra ficar resolvendo mistério. Ele tem que ir pro norte. Mas a coisa continua mandando mensagens, até que de repente a picareta do Alex quebra, e ao invés de ele só tentar voltar pra fazer uma outra picareta, ou dar meia volta, pegar recurso, sei lá, a ideia de não parar de seguir pro norte tomou muita conta dele. Ele realmente não vai andar pra nenhum lugar que não seja o norte.
Então ele continua literalmente só indo e indo e indo enquanto a coisa fala sozinha no chat. E essa gameplay é literalmente o Alex andando por 5 minutos direto sem parar pro norte, enquanto ele ignora ou não faz questão de entender, ou eu não sei muito bem. É bem sem sentido mesmo. E aí, até que mais pra perto do final do vídeo, a coisa termina de falar e quita do servidor, deixando o Alex sozinho. Como é que você sabe que ele tá sozinho? Ele apertou Tab? Sem E resposta, então, né? sem muita explicação, o vídeo acaba. Bom, vamos entender o que aconteceu. O nome dessa pessoa que entrou é uma cifra de César com deslocamento de -7. O nome dessa pessoa de verdade é Craft King. Ele entrou no servidor, falou também em cifra de César e agora a gente vai traduzir. Ele disse o seguinte: Crash King não está falando em cifra de César. O Alex está lendo em cifra de César. O cérebro do Alex foi lobotomizado pela sombra do Minecraft. E aí, Alex, você ainda tá online, né? A maioria dos outros caras parou de jogar nesse servidor há um tempo, mas claro que você ainda tá jogando, né? Hahaha. Você sempre jogava sem parar quando isso aqui tava no auge. Bom, tá bom, cara, não precisa responder. Eu só queria dizer tchau. Eu fui aceito em uma faculdade bem longe, então provavelmente eu nunca mais vou te ver. A culpa é toda minha por esperar que você realmente dissesse algo, ao invés de só continuar jogando esse jogo estúpido. Você vai continuar desperdiçando a vida jogando isso aqui? Você acha que daqui a 6 anos ainda vai estar jogando esse jogo estúpido? Tanto faz. Eu tô basicamente falando sozinho nesse ponto. Deus sabe que você não fala com ninguém há meses. Tanto faz. Adeus, Alex. Adeus, Eternal. Foi divertido enquanto durou. E assim, o Craft desloga do servidor. Caraca, pesou o clima, hein? Essa parte aí foi meio... Nossa senhora, o cara ficou jogando ali, todo mundo abandonou o servidor, o cara continuou andando pro norte. Quanto tempo... Chat GPT. Quanto tempo eu preciso andar reto no Minecraft para chegar na Farlands? 12 mil blocos, 2 milhões de segundos, 33 dias, 24 horas por dia. Bom, e na versão alpha? Não existia Farlands na alpha. E o que acontecia se você só andava reto na alpha? Você encontraria alguns efeitos interessantes. Problemas de precisão apareceram aos poucos, os controles começariam a aparecer quebrados. 32 milhões de blocos. Você não conseguiria ir além de 32 milhões de blocos. E quanto tempo isso leva? 1h e 55 minutos de caminhada contínua. Tá me dizendo que na alpha, se você andar 2 horas reto, o jogo crasha? Tá certo isso? Cara, é o que ele tá dizendo aqui, mano. Não vai ser eu a discutir com a IA, tá ligado? Alguém baixa o Minecraft Alpha, anda reto por 2 horas. Se o jogo crashar, você comenta aqui embaixo que deu certo. E que, na verdade, todo esse RG não poderia ter acontecido, porque se o cara tá andando pro norte há tanto tempo sem parar, o jogo já teria crashado há muito tempo. E nunca mais volta. Ele simplesmente desiste de tentar falar com Alex, ele já parou de jogar Minecraft tem tempo, tá fazendo faculdade, já tá crescido, mudou de cidade, enquanto o Alex ainda tá lá, jogando constantemente, sem parar, parado no tempo. Mas não é o Alpha, é o Beta 1.0.2. Aí vocês mentiram pra mim, tá ligado? Quão longe dá pra ir andando reto no Minecraft Beta 1.0.2? 32 milhões de blocos. Quanto tempo leva andando reto sem parar? 33 dias. Nesse novo cálculo. Não, pera. 32 milhões de blocos? Não, é 85 dias. Tá, 85 dias andando reto. Se a IA não mentiu, é essa. Sem parar, sim, sem parar. Pode estar mentindo, tá ligado? Mas é aquilo. Não confie em IAs. Elas mataram minha avó. E também, sem responder ninguém. Uma outra coisa a se notar é que durante os glitches na gravação do Alex, que inclusive estão cada vez piores, a gente consegue ver um pedaço de um QR Code. E juntando todos esses pedaços forma um QR Code grande que leva pra gente pra um arquivo de áudio, uma mensagem de voz de caixa postal, com a data de 23 de abril de 2011. E esse áudio é o áudio da mãe do Alex falando com ele. E eu vou deixar vocês escutarem. Hey Alex, just calling to see how you're doing. It's been a minute. I know you keep getting busy and you can't make it to dinner or anything involving us really. I just want to make sure you're taking care of yourself.
The reason why I'm calling is that earlier today some guy came by and told me to sign a paper. I don't really know exactly what it is, but they said you are moving somewhere and we'll help you out. But just give me a call soon, hun. Okay. Bye. Eita. Pelo que dá pra ver, é algo bem sério. Não é uma questão de vício no jogo. Ele realmente tá com algum Tinha QR Code de 2010? Cara, não sabe, tá ligado? Mas o vídeo foi postado em 2020, não foi em 2010. problema, talvez até induzido, uma lavagem cerebral, um controle mental, e obviamente a Archive tá envolvida nisso. Provavelmente esse homem tá envolvido com a DMS, e a mãe do Alex assinou um documento que dá ainda mais permissões pra mexer com a vida do Alex, inclusive mudar ele de lugar, o que quer que isso seja. A descrição desse vídeo contém a nossa próxima pista. Eu não vou ler tudo porque muita coisa se repete e não é do nosso interesse, mas é mencionado um suposto vazamento de informações e fala que as infos precisam ser colocadas em uma classificação 9, e em seguida mostra várias palavras e frases sem sentido, como elefante falando, gorduras exóticas, combustão, enfim. Pegando a primeira Monster Mons, esqueceu de citar o Monster Mons. letra de cada uma dessas palavras, a gente tem mais um código para mais um vídeo do YouTube, talvez o vídeo mais bizarro de todo esse mistério. O nome do vídeo é um código também, mas com deslocamento de mais 7, temos o título Novo Objetivo, e é um vídeo no canal do Alex. O vídeo em si é simplesmente inexplicável, então ao invés de tentar explicar o que tá rolando, eu vou só deixar passando os primeiros 30 segundos para você ter uma noção. Chegou na Starlands. Ele literalmente chegou na Starlands. É literalmente Enfim, Starlands. é só isso. Literalmente uma bagunça visual e sonora durante 2 minutos. Que progressivamente vai piorando e piorando e piorando. E me remete muito aos glitches que tinha na gravação do Alex. Sempre teve glitches e bugs nas gravações, mas agora parece que chegou ao seu ápice. A descrição do vídeo, tirando a parte inicial que se repete, a segunda frase é reveladora. Ela diz assim, ó: para mais informações ou acesso, por favor, use o banco de dados de algoritmos restritos, utilizando a palavra código LUAPAF01000101. Para qualquer informação adicional, entre em contato com seu supervisor pelo e-mail unitedstatesdms@gmail.com. Bom, ok, temos um e-mail então, e aparentemente temos que mandar o código LUAPAF010000 sei lá o que. Mas antes, vamos decifrar. LUAPAF, cifra de César, traduz para entidade, e os números são códigos binários que traduzem para E, ou seja, entidade E. Mandando essa mensagem pro e-mail, a gente recebe de volta esse Entidade aqui, mano. A entidade. e-mail daqui. Caro usuário, obrigado por fornecer a palavra código correta. O seu acesso ao experimento confidencial foi autorizado com sucesso. Por favor, prossiga com a máxima confidencialidade. Siga rigorosamente os protocolos descritos no seu acordo de acesso. Para continuar, por favor, clique no link. E clicando no link, a gente chega finalmente no real último vídeo, Clicando no link, eu perco o canal. que é simplesmente bizarro. O título traduz pra: você acha que daqui a 6 anos ainda vai estar jogando esse jogo estúpido? Que pra quem não se lembra, foi exatamente a mesma frase que o Craft Vídeo King foi falou postado pro 6 Alex. anos E a depois. descrição repete uma mesma frase dezenas de vezes: minerar bedrock, minerar bedrock, minerar bedrock. E o vídeo é isso aqui. Pois é, o vídeo em si são puros 10 minutos do Alex minerando uma bedrock que é claro que é inquebrável, e isso durante anos. Mas Inquebrável não é. Quanto tempo leva para minerar uma bedrock? 12,5 horas. É o que diz alguém no fórum do R Minecraft. Pode ser mentira. É. Ponto do dano da bedrock é -1, ou seja, infinito. Então é. Então, eu achei que eu saiba, não sei se mudou com o tempo. Mas na minha época, bedrock era só um bloco com uma resistência muito alta. E levava muito tempo pra minerar, tá ligado? Não sei se mudou com as versões, mas que eu me lembro antigamente era isso. Se você ficasse ali parado,
minerando durante horas ou dias, não sei, eventualmente ela quebraria. Mudou? Entendi. Mas essa é a versão beta 1.0.2. Então... Mais de 6 anos. Ele nunca saiu daí. Ele tá minerando até hoje. Bom, não tem por que a gente continuar vendo esse vídeo, porque é literalmente só isso, porém, ainda não acabou. Lembra que eu falei que os vídeos que a gente viu possuem uma parte de um código maior na transcrição dos vídeos? Bom, chegou a hora. Foram 6 vídeos, cada um tinha um código meio maluco, que eu não consigo nem falar, mas é isso aqui, com alguns 4 símbolos, 8, 3 parênteses, enfim. E eles são criptografados em um método de cifra chamado Goldbug, que é um método de cifra de substituição simples, onde cada letra do alfabeto é substituída por um símbolo, número ou outro caractere. Decifrando cada uma delas, a gente tem essas palavras aqui: http suokis ri Leorg WordP Rescon. E se você prestar atenção, é um site, wokesheeple.org.wordpress.com. E entrando nesse website, é um blog repleto de teorias conspiratórias. O post que aparece no início do site já fala que comerciais de fast food têm mensagens subliminares que fazem você ter fome, basicamente controle da mente, ferramentas que o governo usa para manipular o seu comportamento. O autor do blog... Foto de comida deliciosa. Aí, ó. Aí a sua mensagem subliminar aí, ó. Sinta fome, à 00:25. E também afirma que o governo está usando mídias, jogos e propagandas para te controlar, com várias mensagens subliminares em anúncios, clipes musicais e até filmes com agendas políticas disfarçadas. É um sistema de lavagem cerebral em massa. Na direita tem vários tópicos sobre o controle da mente e teorias malucas, sobre o que o governo tem escondido das pessoas. E um post que interessa muito a gente é esse aqui: estou perto de uma grande descoberta. Esse post é sobre uma investigação envolvendo um servidor de Minecraft, em que ele acredita que há um sistema de controle mental nele. Bom, eu acho que você já sabem qual que é o servidor. E aí, vocês lembram do meu post sobre videogames? Então, eu segui com um plano e encontrei algo insano. Tudo que eu tava dizendo era verdade. O governo está controlando vocês através desses jogos, eu tenho provas. Eu vou postar alguma dessas coisas, as pessoas precisam saber. Finalmente, isso é o que a gente precisa como grupo para tirar a venda dos olhos das pessoas. Tem muita coisa envolvida nesse servidor. Controle mental, programação de humanos, experimento em humanos, tudo que eu falei. Existe até um departamento governamental secreto, como eu já tinha dito. Vou postar alguns documentos que encontrei nos arquivos do servidor essa noite. Então fiquem acordados, rebanho. É hora de provar que o governo tá controlando vocês. Até logo, hoje à noite. E olha só, mano, realmente ele tava certo. E aí tem outro post, que foi o post que ele falou que ia fazer. É um pouco mais recente, ele diz isso aqui no post: aqui está o que o governo tá escondendo. Se segurem porque eu descobri algo enorme. Há anos, um departamento secreto do governo tem conduzido experimentos de controle mental em nós, usando mídia, tecnologia e sistemas sociais para manipular nossos pensamentos e comportamentos. Isso não é só uma teoria da conspiração maluca. Está respaldado por documentos e provas reais. O objetivo deles? Controle total das nossas mentes. Eu finalmente revelei tudo. Eles se infiltraram em todos os aspectos das nossas vidas: a mídia que consumimos, a comida que comemos e a música que ouvimos. Tudo faz parte do plano deles de nos transformar em drones sem mente que obedecem sem questionar. Mas eu não vou deixar que eles vençam. A gente precisa acordar e lutar contra isso. Isso é só o começo. Prepare-se para chegar à verdade. E tudo parecia estar indo bem. Tava tudo certo. Ele tava começando a descobrir a verdade e o que o governo tem feito nas pessoas por trás das sombras. Abaixo, ele posta uma foto do documento que ele conseguiu acessar. É um documento vazado, que esclarece absolutamente tudo, e eu vou dar uma resumida no que é falado. Esse documento fala sobre um experimento chamado Eternal, onde foi teorizado que jogos sandbox, como Minecraft, podem ser utilizados para influenciar a psique de uma pessoa por meio de mensagens subliminares direcionadas e manipulação visual. E jogos sandbox serão usados porque são mais flexíveis e imersivos. O objetivo do experimento é ver o quanto o jogador pode ser controlado e condicionado sem nem mesmo que ele saiba, de pouco em pouco, bem. Cara, teorias da conspiração à parte, mas assim, não é nem um pouco impossível a mídia consiga controlar as massas através do que eles querem passar. Na verdade, é bem possível que isso aconteça, sem a gente saber. Vou dar um exemplo simples. Se você começar a ver muita propaganda de um objeto que você talvez nem soubesse que existia, pode ser que você condicione uma vontade de comprar ele, unicamente por ver ele com uma certa frequência na sua tela. Ou, às vezes, o jeito que uma informação é passada te condiciona a pensar de uma forma. Por exemplo, se eu te passar a mensagem jovem é assassinado a tiros em uma residência, você te condiciona um pensamento. Mas se eu passar jovem que estava assaltando... Jovem armado que estava assaltando uma residência, tipo, é parado por morador.
que tinha uma arma em casa. É outra bem diferente. É a mesma situação, mas passado de forma diferente, entendeu? São coisas sutis, mas que com certeza, em grande escala, condiciona a população a pensar de formas diferentes, tá ligado? Sim, a mídia tem esse poder. E isso provavelmente acontecia bastante e ainda acontece até hoje. Como quando a mídia conseguiu convencer todo mundo de que fumar era legal. Isso aconteceu. Quando? 30, 40 anos atrás? Anos 80? 70? Não lembro. Sutilmente, até erodir a capacidade do sujeito de reconhecer manipulações externas e fomentar dependência e engajamento contínuo. Para que assim, depois de tanto e tanto e tanto estímulo, o sujeito cria um ciclo de feedback onde o ambiente virtual, que nesse caso é o Minecraft, se torna o foco primário, excluindo a sua própria realidade externa. Pois é uma loucura. Mais abaixo do documento, a gente entende que é um experimento dividido em fases. Fases que o Alex já passou. A fase 1 envolve introduzir ao sujeito estímulos auditivos subliminares, ou seja, o ambiente do jogo vai ter sussurros fracos, que alimentam a imaginação e aprofundam o sujeito, reforçando o comportamento que promove um tempo prolongado do jogo, então são bem sutis. Na fase 2, o programa vai intensificar a influência, incorporando distorções visuais. A visão do sujeito vai ser manipulada, dando a textura e imagens desorientadoras. Vai ter efeitos sonoros inquietantes e distorções no jogo, que vão ser usadas para desencorajar o sujeito a sair do jogo. E ao final dessa fase, espera que o sujeito demonstre sinais de isolamento psicológico e dependência do ambiente virtual. E bom, mano, todos esses aspectos a gente consegue enxergar na gameplay do Alex. Sussurros, imagens subliminares, visuais intensos e desorientados. A gente viu o que estava rolando na visão dele. Tudo para fazer com que o sujeito se isole completamente até da realidade. E funcionou. Na fase 3 é a fase da resistência, onde o objetivo final do programa é determinar a duração máxima de engajamento contínuo. Basicamente, nesse estágio, o governo assume o controle do corpo físico do sujeito, que nesse caso é o Alex, mantendo a pessoa com nutrição nas veias e tubo de alimentação. Ou seja, o Alex vai ter as necessidades básicas sem interromper o jogo. Vai ter mais manipulação auditiva e visual para emergir mais ainda e impor medo e distorção da realidade, capturando o sujeito completamente, para assim coletar dados sobre efeitos da manipulação de longo prazo e ambientes imersivos. Então sim, o Alex está completamente imergido. Ele não usa o banheiro, ele não tem o que comer, tudo que é básico que ele precisa para sobreviver já está sendo fornecido para ele por meio de injeção e tubo. Ele tá totalmente sem ideia do que tá acontecendo, 100% imergido no jogo sandbox, no Minecraft, e ainda mais sem consciência da realidade externa ao jogo, ou seja, a realidade para ele agora é o próprio jogo. Tudo ao lado de fora não existe mais em sua consciência. Mais baixo, a gente fala um pouco mais sobre isolamento, que é algo que explica mais coisa ainda pra gente. Diz que o experimento necessita de isolamento total no ambiente virtual. E para isso, o programa vai interceptar e alterar qualquer mensagem que o sujeito tentar enviar para os outros jogadores e até para receber. E a gente viu que o Alex não consegue se comunicar com mais ninguém. Não porque ele quer, mas sim por causa do experimento, e também que ninguém mais consegue se comunicar com ele. O Craft King entrou no servidor, o Alex ainda estava lá, depois de anos, e só o que ele recebeu foram códigos, tudo modificado pelo próprio experimento diretamente no cérebro do Alex. E ele nem sabe o que está acontecendo ao seu redor. O Alex foi totalmente consumido já pelas manipulações visuais e auditivas. E, enfim, é uma tragédia, é bem horrível o que está acontecendo com o Alex, né? Porém, eu tenho algo interessante para falar para vocês. Algo que eu não posso fazer, mas eu posso mostrar, porque, infelizmente ou felizmente, só uma pessoa pode fazer isso. E isso já foi feito, e não se faz duas vezes. Acontece que as pessoas que mandaram aquele código para aquele e-mail que eu tinha falado, como eu mandei, receberam mais um e-mail, já que a DMS pensa que você trabalha para eles, né? E eles mandam um e-mail falando que agora você tem acesso a um servidor seguro, que é justamente o servidor onde está rolando esse experimento. E as credenciais para você acessar o servidor estão nesse documento vazado. Ou seja, a primeira pessoa que resolveu esse mistério, que no caso foi o Ifes, né, que é aquele youtuber que eu tinha falado para vocês, que fez um vídeo sobre isso também, ele conseguiu acesso total ao servidor. Ele foi o primeiro e o único. Vocês vão entender o porquê. Bom, então agora eu vou mostrar o que aconteceu. Basicamente, o Ifes entra no servidor com as credenciais, ele tem acesso ao servidor em si e também ao IP do servidor. Ele baixa a versão antiga do Minecraft e lá ele entra no clássico mundo do servidor eterno, com todas as casas de todo o pessoal que frequentavam, tudo basicamente intacto, deixado para trás, já que cada um parou de jogar e seguiu a sua vida. Então ele volta no console do servidor e se teletransporta diretamente pro Alex, onde ele ainda tá sem parar, sobrevivendo por tubos, inconsciente da realidade durante anos e anos, batendo infinitamente na Bedrock em frente a ele. E o único jeito de parar isso tudo é desligando o servidor à força. E é isso que ele faz.
E esse é o fim da história, não de Craft King. Caraca. Ô, se isso aqui é verdade, se realmente era um RG... Ah, tem muita cara de ser combinado. Mas se for verdade, se o cara realmente resolveu o mistério, ele conseguiu chegar no código do servidor, ele entrou e realmente tinha o Alex lá minerando, ia ser muito legal. Muito maneiro. Muito maneiro, muito maneiro. Nossa senhora. Se o cara fizesse sim live, tá ligado? Nossa, ia ser cinema demais. Mas do Alex. O Alex finalmente tá livre. Eternal sempre foi um experimento, criado justamente para moldar o comportamento humano, que vai ficando cada vez mais bizarro. O isolamento, manipulação e mensagens escondidas, tudo isso para testar até onde uma mente humana aguenta se imergir no mundo virtual que aos poucos vai substituindo a própria realidade. Não era só um jogo que tava rolando aqui. Nada foi por acaso. E infelizmente, quem foi selecionado para esse experimento foi a própria cobaia, o Alex, né? Um garoto inofensivo que só queria construir uma casa e se divertir com seu amigo Craft King. E eu acho que agora sim, finalmente, a gente terminou tudo. E bom, vamos lá. É claro que eu queria ter participado, né, mas como eu falei, só uma pessoa poderia ter feito isso, que no caso, a primeira que resolveu tudo, porque o servidor não se desliga 2 vezes. Inclusive o Ifs até mostrou depois que ele foi ameaçado pela DMS com mais um e-mail que ele recebeu, e inclusive um e-mail que termina com a mensagem: a partir daqui, a sua vida não é mais sua. Então talvez foi bom a gente não se meteu muito com eles, não se envolveu, mas de qualquer forma o Alex está livre. Ufa. Bom, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Eu não dormia Deu um mais à trabalho. noite. Eu não dormia mais à... Não, aqui já trocava meu nome, trocava meu CPF, fakeava minha morte, me mudava pro Alasca. Imenso fazer esse vídeo, e eu também queria agradecer principalmente ao Polar, que me ajudou a roteirizar esse vídeo aqui, sem ele não seria possível, e também ao Vector, que editou esse vídeo aqui, que você tá vendo agora, ele tá ouvindo eu falando isso aqui agora. Se você curtiu, deixa um like, me ajuda muito, e eu peço também desculpas por ter demorado pra postar vídeo, eu fiquei uns 2 meses sem postar, eu acho, é que eu tava viajando, não tava lá no Japão, não sei se vocês sabem disso. Se vocês quiserem me acompanhar mais, é só seguir meu Instagram, tá aqui na descrição. Então é isso, a gente se vê num próximo vídeo, eu espero que vocês voltem, e até lá, fui, tchau, tchau. Cara, maneiro, mano. Maneiro. Gostei. Esse final me pegou bastante. Eu admito que no começo tava demorando pra engolir, tá ligado? Tava entaladinho, assim. Eu tava tendo... Não tava descendo, mas esse final aí foi bem maneiro. O desenvolvimento foi legal, o final foi maneiro, mano. Gostei. No fim do dia, Minecraft. Cuidado com os perigos do Minecraft. E cuidado com ele. Cuidado com ele, chat. Have you seen the Heather Cuidado. Cara, eu tenho certeza que em algum momento isso aqui já foi meu wallpaper do Windows. Tenho certeza absoluta que eu já botei essa imagem com o wallpaper do Windows. Windows XP. Ai, que lindo!